Então é isso, seja muito bem-vindo à parte 3 do Level 1. Hoje nós vamos ver especificamente a parte de interações e animações. Então agora é o momento onde a gente começa a conectar as telas e começa a criar um fluxo. Então a gente vai ver na prática um exemplo de como utiliza e qual é o comportamento esperado. Então começando aqui, vamos lá, deixa eu botar o menu. Então lembrando que essas interações ficam no painel de prototype. Tecla de atalho, Shift E. Vem para cá, Shift E, eu volto. Então com a prancheta selecionada, clicando Shift E ou clicando aqui, ao passar o mouse em cima do frame eu ganho esse mais. Quando eu clico e arrasto, eu posso escolher aonde que será o destino da interação. Então aqui eu seleciono o que eu vou fazer. Então eu cliquei e arrastei para o B. Quando eu clico e solto, ele ganha essa janelinha de interação. Aqui a gente tem o trigger, que é o gatilho, eu tenho as ações, eu tenho o destino, eu tenho a animação e aqui eu tenho as configurações avançadas. Nós vamos passar por todos eles. Na prática, se a gente der um zoom, como que a gente pode resumir isso? O trigger é o gatilho, é quando acontece. Então ele acontece quando eu tenho um clique, quando eu tenho um drag, um arrastar, enquanto o mouse ou o dedo estiver por cima, quando eu estiver pressionando, quando eu estiver usando uma tecla de videogame. Enfim, aqui é quando acontece. A ação é o que vai acontecer. As animações é como acontece. E a curva de animação, que a gente vai se aprofundar depois, é de que jeito essa animação acontece. Então vamos entrar aqui. Então quando eu cliquei do A para o B, ele abriu esse painel com o trigger automaticamente on click, que é exatamente o que a gente vai ver. Então quando o usuário clicar, ele vai navegar para o destino, que é o B. E a animação de forma instantânea. Se eu clicar agora no B, clicar e arrastar para o A, eu consigo ir e voltar. Então aqui a gente está adicionando uma interação de clique simples. Clicou, executou aquela ação. No caso, eu saí da tela A para a tela B. Simples assim. A interação ela pode variar de níveis. Posso ter interação no frame como um todo ou em algum objeto específico. A partir do momento que eu criei isso daqui, a gente ganha um flow automático. Tá vendo aqui? Flow 1. Se eu quiser, eu posso clicar duas vezes e renomear. Ou se eu vier aqui no painel da direita, eu também posso renomear. Isso serve para deixar os nossos fluxos organizados no modo apresentação. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui, ele vai abrir a prévia. Deixa eu abrir o modo apresentação. Então, aqui do lado, no modo apresentação, eu tenho isso daqui, ó, o painelzinho. Então, ele fica aqui, ó, Flow 1, que é exatamente esse carinha aqui. Aqui ele adicionou automaticamente. Se eu vier nesse segundo, eu estou vendo que eles têm a interação, mas ele não tem um ponto de partida, um fluxo. Como que eu crio? Aqui em cima, no painel Prototype, tem aqui, ó, Flow Starting Point, criar um ponto inicial do fluxo. Se eu clicar aqui, ele vai ganhar Flow 2. Então se eu vier para cá, agora eu tenho Flow 2. Dessa maneira, o pessoal que você vai compartilhar esse link consegue navegar entre fluxos sem ter acesso ao arquivo editável, só navegando pelos fluxos finais. Se eu precisar alterar a ordem desses fluxos, eu desseleciono tudo. No painel do Prototype, eu tenho os flows, eu posso simplesmente arrastar o mouse aqui do lado esquerdo e eu posso clicar e arrastar. Então agora o Flow 1 está em segundo. Se eu vier no modo apresentação, Flow 1 está em segundo. Se eu precisar copiar algum link específico, eu posso, tá? E se eu precisar selecionar algum frame aqui já é direto, eu também posso. E por último, caso você queira deletar, é só clicar e arrastar para fora que você deleta ele. Ou, se você tiver com ele selecionado, você pode vir aqui no Starting Flow Point e clicar no menos. Ele vai deletar também. Maravilha? Então tivemos uma visão geral aqui do Prototype, agora vamos entrar especificamente nas interações. Então o clique é o mais utilizado. Se você precisar clicar em alguma coisa, ele vai executar alguma coisa. Então cliquei em qualquer lugar, ele vai para o B. Cliquei, ele volta para o A. Simples assim. Então aqui a ideia é eu demonstrar para você um exemplo prático de cada um. Como ele vai ser utilizado na vida real vai depender muito do seu cenário, do seu contexto, então é muito difícil exemplificar. Mas uma provocação que eu jogo para você reparar no dia a dia é preste atenção nos aplicativos que você utiliza. Quais são os tipos de interações que eles estão colocando? Na grande maioria das vezes você vai conseguir replicar eles com os efeitos do Figma. Existem limitações muito mais específicas, a gente não vai entrar nesse mérito. Tenha isso em mente, comece a questionar como você faria isso no Figma sabendo que você vai aprender aqui. Então aqui o próximo seria on dragging, seria quando eu clico e arrasto. Então por exemplo, cliquei e arrastei, o B aparece aqui do lado. Se eu não soltar o mouse, eu posso ficar brincando com isso daqui. Lembrando que a interação está na prancheta como um todo. Então se eu clico aqui e solto, ele já tem esse snapzinho, ele já puxa automático. Mesma coisa se eu precisar voltar para o A, eu clico e arrasto para o A. E essas orientações do lado esquerdo, do lado direito, foi tudo escolha minha. Se eu, por exemplo, clicar aqui no A e olhar aqui, então eu estou on drag, navegar para o B, usando uma animação de move in com essa direção. Então se eu trocar aqui, agora eu posso brincar de uma outra maneira. Agora se eu clicar e arrastar da direita para a esquerda, ele já não funciona mais. Ele vai funcionar ao contrário. Por quê? Porque a gente mudou o destino dele aqui. Então, se eu quiser mudar, botar de cima para baixo, quando eu clicar aqui e arrastar para baixo, ele vai funcionar também. Então, isso tudo foi uma decisão. Vai depender do seu objetivo, do efeito que você quer causar. Então, continuando aqui, a gente tem um outro exemplo que é while hovering. Então, quando eu estiver com o mouse sobreposto a algum elemento, tudo bem? Deixa eu selecionar aqui. Então, uma outra coisa legal que a gente tem nessa prévia é nessas configurações aqui em cima, eu tenho algumas opções. O primeiro, o Fit Widget
Pranchette ele vai usar a largura do frame como fixo, mas eu poderia brincar com a responsividade caso faça sentido também. Esses outros aqui, ele vai manter a proporção e o tamanho da prancheta em questão, mas o que eu queria demonstrar para você é esse follow prototype. Então na prática ele vai fazer o quê? Ele vai seguir aquele frame em destaque. Isso é muito legal para você poder acompanhar aonde as coisas no arquivo estão. Então, por exemplo, se eu vier nesse primeiro aqui, selecionei ele, cliquei, tá vendo que ele já voltou pro B automaticamente? Cliquei, ele foi pro A. Então assim eu consigo saber aonde que a minha interação está levando no arquivo. Em fluxos mais complexos, a gente tem diversos caminhos que o usuário pode ir ao interagir. Como o arquivo ele pode ficar muito complexo e muito grande, isso daqui é muito legal para você entender o que está acontecendo. Então, é muito legal saber que isso existe, tudo bem? Então eu vou desativar isso daqui, agora eu vou vir aqui nesse cima, no while hovering. Então ao passar o mouse por cima, ele vai exibir esse popover. Então passei o mouse em cima, ele exibiu o popover. Simples assim. O mouse saiu de cima, ele deixa de exibir. Uma outra dica, se eu clicar em qualquer lugar na prancheta, ele vai destacar com esse quadrado azul aonde há algum tipo de interação. Então maravilha, depois a gente vai entrar no detalhe de cada um desses itens pontuais aqui. A gente está focado nesse momento na parte do trigger. O nosso próximo item é o enquanto estiver pressionado. Isso serve tanto no desktop quanto no app. Então a ideia aqui é que quando eu estou com o mouse clicado ou o dedo pressionado, alguma coisa vai acontecer. Nesse exemplo eu tenho um botão. Quando eu clico no botão, ele vai ficar no estado pressionado. Repare que o meu mouse está pressionado. A partir do momento que eu solto, ele volta para o estado anterior. Se a gente olhar como é que foi feito isso, ele é um componente que a gente vai entrar na nossa próxima aula, mas olhando aqui, enquanto ele estiver pressionado, eu vou mudar o estado do componente para esse estado que é o pressed. Então isso é um estado do botão. Se a gente olhar aqui, esse botão tem alguns estados. Um deles é o pressed, pressionado. Então é aquela resposta visual para o usuário que ele realmente clicou. Isso vai acontecer alguns milésimos de segundo, que é quando o mouse está efetivamente clicado. Então é só uma resposta visual. Normalmente é uma variação de cor e ela acontece muito rápido. Maravilha, avançando. Então aqui na parte do Key Gamepad a gente pode adicionar algum tipo de tecla para executação. Por exemplo, nesse cenário aqui, Enter eu vou para B. Backspace eu volto para A. Então eu defini essas teclas por padrão. Eu poderia adicionar isso por algum tipo de interação em botão no controle, por exemplo. Então, se a gente olhar aqui no modo prototype, com ele selecionado, eu defini a tecla de atalho. Eu posso definir qualquer um. Eu vou definir, por exemplo, o Y. Se eu clicar Y, ele vai para o B. Se eu clicar Backspace, ele volta para cá. Se eu clicar espaço, ele vai para o próximo frame, independente do que eu definir. Então, cliquei aqui. Se eu clicar aqui, ele vai para o próximo, que é exatamente o drop-down. Então, espaço é um atalho do Figma genérico para avançar para a próxima prancheta. Se eu precisar voltar para a prancheta inicial, eu clico R. R, eu reseto o meu preview. Continuando, vou selecionar o mouse Enter ou sair, que na prática é quando o mouse entra em alguma área específica. Nesse caso, eu adicionei interação nesse botão aqui chamado Drop Down. Se eu passar o mouse aqui, ele vai fazer um overlay com esse item aqui. Eu não estou clicando, eu só estou navegando com o mouse. A partir do momento que meu mouse sai da área útil desse componente, ele simplesmente volta para o estado anterior. Então esse é o gatilho, esse é o filho. A partir do momento que eu saio da área, ele desativa. Então se eu olhar aqui, eu tenho aqui ó, mouse Enter, eu posso adicionar um tempo de delay, e aí aqui embaixo é o que vai acontecer. Então, por exemplo, se eu botar aqui 500 milissegundos, então eu passo o mouse, espero 500 milissegundos, aí a ação acontece. Então esse é o detalhe fino que a gente pode adicionar nessa interação. O próximo seria o mouse down e o mouse up. Eu vou confessar que esse aqui eu quase nunca utilizo, mas na prática você bota um gatilho quando o seu mouse está para baixo e sai. Então, tentando demonstrar aqui, eu botei a interação no A. Eu vou fazer um clique e parar. Eu cliquei no A, ele vai para o B e volta para o A automaticamente. Isso tudo de maneira automática. Porque eu defini que no mouse down ele vai para cá, e aí aqui no mouse up, quando o mouse é levantado, ele volta para o A. Eu confesso que no meu dia a dia eu nunca utilizei isso daqui. Então eu não sei se eu entendi realmente o uso dele ou se eu consigo contornar usando os outros gatilhos. Mas de qualquer maneira ele existe. Avançando, eu tenho depois de um tempo. Então after delay. Ele vai levar em consideração o tempo que você definir e depois disso ele vai executar uma ação. Eu estou apertando R o tempo todo para poder resetar enquanto eu falo com você. Eu botei isso aqui puramente visual, só para poder sincronizar o tempo de delay com a ação que vai ser executada. Então eu vou deixar correr. Então depois desse tempo, ele vai fazer essa ação que é trazer esse GIF para cima. Ó, então tá aqui. Depois de 2 segundos, ele vai abrir o overlay, que é esse carinha aqui. Então se eu esperar 2 segundos, ele vai executar a ação. Isso daqui não tem relação. Isso que eu posso simplesmente tirar. 2, vai aparecer a animação. O próximo item a gente entra num ponto específico para vídeos. Então quando eu tenho um vídeo, eu ganho umas configurações adicionais. Nesse cenário aqui eu posso botar uma ação específica quando ele atinge um tempo específico. Ó, então deixa eu botar um preview aqui pra gente visualizar o que está acontecendo. Quando o vídeo atingir 5 segundos, ele vai mudar para o B. Então voltando para cá, 1, 2, 3,
4, 5. Volta pro B. Além disso, eu ganho a possibilidade de botar o gatilho quando o vídeo termina. Então, quando o vídeo terminar, ele vai pular direto pro B. Eu não sei exatamente quanto tempo tem esse vídeo, mas em teoria vai funcionar, tá? Ó, esse vídeo ele tá meio longo, então a gente não vai esperar aqui, mas na prática ele tem 30 segundos, ó, acabou de acontecer. Então, se eu olhar aqui, ele tem 30 segundos, depois que ele acabar, ele pula pro B. Foi o que acabou de acontecer aqui, por coincidência. Terminamos! Então, se a gente olhar aqui, nós passamos por todos os gatilhos disponíveis. Então, agora você já sabe todos os gatilhos ou quando alguma coisa deve acontecer. Então, você tem todas essas maneiras para botar no seu protótipo para deixar ele mais fiel com a vida real. Então, avançando, como você deve ter reparado, depois que eu selecionei o gatilho, eu seleciono o que vai acontecer. Para facilitar o nosso entendimento, daqui para frente eu coloquei todos como gatilho do clique. Então, qualquer ação que eu quiser executar, ele vai executar em um clique normal. Existem exceções, eu vou pontuar isso, mas só para facilitar a nossa vida. Então, aqui eu tenho todas as opções de ações que a gente pode colocar. A gente vai passar uma por uma. Então a primeira deles é nada, então eu simplesmente não executo nada. De forma geral, se ele não faz nada, você simplesmente não precisa colocar ele, mas quando a gente começa a lidar com condicionais ou algumas outras configurações mais avançadas, isso daqui pode ser útil. Primeiro item é o navegar para. Então se eu clicar aqui, eu navego para a segunda prancheta, que é exatamente o cenário de cima, que é a exceção. Ali a gente estava preocupado em os gatilhos e não o que executava a ação. Então esse é simples de entender. Vamos pro próximo. O Change To, ele depende do item selecionado ser um componente. Então um componente ele tem mais de um estado, eu altero o estado entre ele. Como a gente acabou de ver no exemplo do botão. Então quando eu clico, eu simplesmente altero a ordem do botão. Nesse caso aqui ele foi pro pressionado. Eu posso fazer isso para qualquer coisa, tá? Então se eu clico com o botão direito, tem a opção aqui, ó, Go to Main Component. Então vá para o componente principal. Então eu estou olhando aqui, eu tenho esse componente principal aqui. E aí eu tenho várias ações entre eles, tá vendo? Se eu passar o mouse aqui e selecionar o modo Prototype, ele já mostra as interações. Então, por exemplo, no vermelho aqui, deixa eu copiar o vermelho e jogar lá pra gente visualizar. Se eu passar o mouse em cima do vermelho, olha só que legal. Ele está com um gatilho que é quando eu estiver com o mouse ele muda pro over. Quando eu clicar ele muda pro press. Então eu tenho essas interações. Isso tudo é mudança de estado. Então é change to. A gente vai usar para isso. O back ele é super simples. Ao invés de definir o tipo de animação que ele vai para uma página e depois tem que fazer o oposto, eu simplesmente boto back. Então, independente de como ele chegou, ele vai voltar para a tela anterior, inclusive herdando a maneira de como ele chegou. Então, por exemplo, estou no A, cliquei, eu vou para o back. Se eu clicar, eu volto para o A. Agora, se eu estiver selecionado a prancheta C, clicar, eu venho para o back. Se eu clicar de novo, eu venho para o C. Porque se eu olhar a prancheta C, o clique dele aqui está definido para back. Então, independente da origem, ele sempre vai voltar para a prancheta anterior. Além disso, ele também vai herdar a maneira de como ele chegou. Então, por exemplo, se eu vier nessa prancheta A, ao invés de botar instantâneo e botar um dissolve, por exemplo, cliquei aqui, dissolve para o B. Quando eu volto, ele dissolve também. Ele herda a animação. Super simples de entender. Adicionando um item que pode ter gerado dúvida, aqui na tela a gente tem o back, o voltar. O que acontece caso eu adicione voltar dentro de voltar? Antigamente, o Figma ele entrava em loop. E aí eu montei essa apresentação para mostrar que agora ele tem uma atualização. Então, por exemplo, aqui nós temos 4 telinhas. Aonde que a gente colocou as interações? Então, coloquei a interação nessa primeira seção aqui, a gente joga para B/E, que é essa segunda seção. Daqui, clicando nesse primeiro card, eu venho para cá. Clicando nesse título, eu venho para a lista D. E no D, clicando aqui no E, eu volto para a segunda. E se a gente reparar, no header eu tenho a opção de voltar em todos eles, tá vendo? Qual que é a lógica que acontecia antigamente e não acontece mais? Se eu estou na A, clico no B, clico no C, clico para voltar, então eu voltaria para o B. O que é a minha tela anterior? Antigamente era o C, porque é a tela de origem. E aí o Figma ele entrava no loop. Isso não acontece mais, eles corrigiram. Então ele mantém um histórico de navegação. Olha que legal, deixa eu mostrar aqui para você. Aqui a gente tem o primeiro item, cliquei em B/E. Vim para a segunda tela, cliquei no C, fui para a opção C, cliquei no D, voltei para o D, cliquei no E, avancei para cá. Se eu clicar em voltar, em teoria a gente deveria voltar para o D, voltei para o D. Agora, a expectativa é que eu voltasse para o C, voltei para o C. Então agora eu tenho que voltar para o B. Voltei para o B, e se eu clicar mais uma vez, eu volto para o A. Então ele está armazenando o histórico de navegação. Então ele sempre volta para a prancheta anterior quando eu tenho 2 botões voltar um atrás do outro. O próximo é o Scroll To. Então aqui é um ponto âncora. Se eu preciso fazer um scroll na mesma tela, eu utilizo isso. Qual que é o pré-requisito? Ele precisa ter o scroll na tela, então eu preciso ter mais conteúdo disponível. Então, por exemplo, com a prancheta selecionada, eu consigo ver que eu tenho um scroll, e eu tenho um clique no A e eu tenho um clique no B. Então aqui em cima eu vou clicar no A, ele vai me jogar até o B. Se eu clicar no B, ele me joga até o A. Tá vendo que ele ficou levemente deslocado, agora o B aparece? Por quê? Configuração. Então deixa eu mostrar como foi feito isso. Então se eu clicar aqui, eu consigo ver a interação. Com um clique, ele faz um scroll para o elemento chamado texto. Então se eu selecionar esse elemento de baixo, aqui embaixo eu tenho um elemento chamado texto. E ele está referenciando aquele item. Esse offset é onde eu vou mostrar o deslocamento vertical e horizontal. Nesse cenário aqui, a gente só tem um deslocamento vertical.
legal. Então, para facilitar a nossa leitura, aqui eu já deixei um carinha separado aqui, que é o spacing, entende? Ele tem 150 de espaço. Então, cliquei aqui, eu estou colando o B. Se eu clicar de novo, eu venho para cá colando o A. Se eu quiser agora deixar esse espaçamento com 150, eu faço o quê? Então eu vou ali e mexo no offset. Então selecionando a interação do A para o B, no offset eu vou colocar menos 150. Então clicando no A, ele vai chegar até o texto e vai deixar menos 150 pixels de espaço sobrando na parte superior. Então o offset serve para isso, para você deixar exatamente onde você precisa. O próximo item é simplesmente abrir um link externo. Então eu simplesmente posso colar aqui, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho um no clique, eu vou abrir um link fora, abrindo uma aba nova. Se eu vier no modo de apresentação, eu consigo ver que eu tenho uma interação aqui. Aqui é um bom ponto pra gente falar, que aqui dentro, se eu quiser ocultar isso, eu também posso, tá? Aqui eu consigo botar em aqui, ó, Advanced Setting, configurações avançadas, eu tenho essa opção aqui, ó, Show Hint on Click. Então, exibir uma dica quando eu clicar. Se eu tirar isso dali, eu não consigo ver que eu tenho aquele quadrado azul, por mais que ele exista. Isso é muito válido para deixar o protótipo mais fiel e sem deixar alguma dica caso o seu material vá para teste. Então você não ajuda o usuário a entender o que é clicável ou não. Deixa ele simplesmente usar o aplicativo da maneira mais fiel possível. Então se eu clicar aqui em Melhor Artista, ele vai abrir o meu navegador. Voltamos para cá porque isso é uma aula séria, para isso que serve o OpenLink. Definir variáveis, aqui a gente já está chegando no nível mais avançado, a gente vai ver as variáveis nas próximas aulas, mas aqui eu vou demonstrar, não vou entrar em detalhe. Então, por exemplo, se eu clicar aqui e clicar aqui em revelar segredo, eu exibi um item que está oculto. Tá vendo que eu não tenho mais nenhuma prancheta aqui? Se a gente reparar nas camadas, ele está aqui, ó. GIF, ele está oculto. Então isso é uma variável. Eu posso brincar com essas interações de modo mais avançado. Se eu não tivesse a possibilidade da variável, para chegar nesse mesmo resultado, eu teria que ter duas pranchetas, como a gente pode ver aqui embaixo. Selecionaria o objeto e colocaria interação para ele ir para a próxima tela. Poderia botar aqui instantâneo para simular o comportamento e faria o oposto aqui também. Então deixa eu tirar essa interação, voltaria para cá de forma instantânea. Então se eu der um preview aqui e selecionar, eu tenho exatamente o resultado de cima, só que aqui eu tenho duas pranchetas. Então quanto mais complexo for o meu fluxo, maior seria o número de telas que eu precisaria. Então se eu tivesse, por exemplo, um cenário com 4 variações, eu teria que ter 16 telas, 4 vezes 4. Começa a escalar muito rápido e começa a ficar fora de controle de uma maneira muito fácil. As variáveis surgem para facilitar isso. Eu esqueci de demonstrar aqui o detalhe, né? Então voltando para cá, no set variable ele está aqui. Então, quando eu clico, ele vai mudar o estado para verdadeiro, então ele vai definir a variável conteúdo como verdadeiro. Então aqui eu só interpreto aquela variável. Se ela for verdadeira, eu mostro esse item aqui de baixo. Dando continuidade, eu tenho set variable mode. Isso também é mais avançado, nós vamos ver nas próximas aulas, mas aqui para trazer um exemplo bem prático, modo claro, modo escuro. É o mais didático que a gente pode utilizar. Então se eu cliquei aqui no modo dark, ele vai entrar no modo dark. Se eu cliquei no modo light, ele vai entrar no modo light. Isso tudo numa prancheta só. Aqui no variável modo, se eu entrar aqui, é simplesmente um variable mode mesmo, tá vendo aqui, ó? Então a variable mode, ele vai depender de como as nossas coleções estão criadas. A gente vai ver isso depois. O próximo seria uma condicional. Então eu atribuo uma condição. Se aquela condição for verdadeira, ele faz uma coisa. Se não for verdadeira, ele faz outra. Nesse exemplo, eu seleciono o item que eu quero. Então eu quero aqui o Shrek Baby. Cliquei em vamos, ele vai aparecer o GIF do Shrek Baby. Se eu clicar em Shrek Pie e clicar aqui, ele vai abrir o Shrek Pie. Isso tudo são condicionais. Nós vamos ver isso nas próximas aulas também. E lembrando, isso tudo em apenas uma prancheta. E por último, nas condicionais, ele é um pouquinho mais complexo, mas ele tá aqui. Então, se radio baby for falso, ele vai executar essas ações. Caso contrário, que é o verdadeiro, ele executaria isso. Como não tem nada, ele simplesmente não vai fazer nada. E aqui o Shrek Pie também é o contrário. Se o radio button aqui, radio pie, for falso, ele vai executar essas coisas aqui. E aí, lógico, a gente tem uma terceira ação que depende da confirmação do cliente, que é o botão. A gente poderia botar essa ação direto no radio button? Poderia. A gente botou um botão essa para deixar mais claro que o cliente optou por aquilo. Então aqui ele vai consultar qual dos dois é verdade e vai fazer a ação complementar. Se o radio baby for verdadeiro, ele vai executar essas ações. Se o radio pie for verdadeiro, ele vai executar essas outras ações. Eu sei que é um pouquinho mais complexo, mas a gente vai entrar numa aula específica sobre condicionais, com alguns exemplos bem práticos. A gente vai desconstruir e eu vou mostrar o racional por trás de cada decisão. O próximo item seria o Open Overlay. Então na prática aqui, quando eu clico, ele vai abrir uma sobreposição de objeto. Então ele vai abrir um objeto sobrepondo a tela anterior. Então se a gente reparar aqui, ele é um elemento próprio com uma altura específica. Então aquele preto com opacidade transparente é a gente que decidiu. Deixa eu mostrar aqui. Então se eu ver aqui na interação do botão, eu tenho uma ação. Open Overlay. Aqui eu consigo definir qual é o item que a gente está abrindo, que no caso é o bottom sheet, e aqui eu consigo definir a posição dele. Então eu posso definir
centralizado. Então agora se eu clicar aqui, ele vai abrir no meio da tela. Então aqui na prática eu posso selecionar qualquer um dos 7 itens. Cima esquerda, cima centro, cima direita, meio, baixo esquerda, baixo centro, baixo à direita. Ou eu posso inserir de forma manual. A partir do momento que eu boto isso, eu ganho esse elemento, que é uma representação visual do elemento final, transparente, para eu selecionar ele e botar na posição final que eu desejo. Então, por exemplo, eu quero que ele fique aqui. Cliquei e soltei. Então quando eu clicar no botão, ele vai simplesmente abrir e manter aquela posição. Então eu quero botar mais ou menos no meio do caminho, onde não é uma pré-definição. Então se eu clicar em abrir, ele vai vir aqui nesse meio do caminho. Então as outras configurações é o quê? Fechar quando clicar fora do conteúdo. Então nesse exemplo aqui, se eu clicar em qualquer lugar aqui na parte escura, na parte preta, ele vai fechar o conteúdo. O que é o fechar? É o oposto do abrir. E como é que eu defino o abrir? Na parte da animação. Então aqui embaixo, se eu quisesse botar simplesmente instantâneo, eu poderia. Então se eu clicar aqui, ele vai abrir instantâneo. Se eu clicar para fechar, ele vai fazer o oposto, ele vai fechar instantâneo. Então ele vai fazer a animação oposta para manter a consistência entre eles. O próximo item é se ele tem um background ou não. No caso é esse preto com opacidade. Se eu desativar isso aqui, ele simplesmente vai botar um elemento sobreposto ao outro. Se eu ligo, eu posso escolher a cor e a opacidade da cor. Então se eu quiser trabalhar com vermelho em 20%, eu posso, não tem problema nenhum. Deixa eu botar esse cara mais para baixo aqui só para facilitar a nossa leitura. Então aqui eu poderia clicar e ele vai ficar com esse vermelho. O resto é essa animação que a gente já viu. Para deixar menos abstrato, eu trouxe um exemplo prático desse Open Overlay, tá? Então se a gente reparar aqui no Instagram, cliquei em play aqui, deixa eu carregar o vídeo, clicando aqui no Reels, eu ganho aquele modal diálogo com as opções do que eu gostaria de ver, os últimos ou os mais visualizados. Isso na prática é um Open Overlay sobreposto o conteúdo com uma posição específica. Então vamos simular isso? Então já deixei esse carinha preparado pra gente e a gente tem aquele botão aqui do meio. Então vou botar no modo Prototype, vou selecionar esse botão aqui do meio, então vou clicar e arrastar. No clique eu quero que ele abra o overlay, cadê? Open Overlay. Aqui ao invés de botar na posição centralizada, eu vou botar na posição manual, vou clicar e arrastar aqui para baixo. Simples assim, eu quero que seja instantâneo. Então agora visualizando aqui, deixa eu tirar isso aqui eu ganho o overlay. E clicando, aí eu não configurei a parte de fora, né? Então clicando em qualquer lugar fora, eu quero que volte. Então cliquei em qualquer lugar fora, eu quero que apareça. Tá vendo que nesse cenário, por exemplo, a gente não precisou botar uma cor de overlay. Além disso, esses elementos de overlay, de sobreposição, a gente pode ter interações entre eles. Então pode ser que eu tenha um mini fluxo dentro desse bottom sheet. Como é que ele se comportaria? Quando eu clico aqui em trocar, eu simplesmente jogo para esse outro. Nesse cenário, eu não posso botar ele simplesmente para ele trocar para a próxima prancheta, porque ele está sobreposto à prancheta anterior. Então ele tem que lembrar disso. A gente tem uma ação só para isso, que é o Swap Overlay. Então eu troco de overlay, sem perder o gatilho original, sem perder a tela original. Então o swap serve para isso. Então o último que a gente tem aqui é o fechar a sobreposição, Close Overlay. Independente de qual etapa do fluxo eu tiver, se eu tiver um botão de fechar, ele vai fechar lembrando da configuração original. Então voltando aqui, se eu botar Move In de cima para baixo, tá bom, cliquei aqui, ele surgiu, eu troquei e eu fechei, ele respeitou isso daqui. Então você pode ter um fluxo só com esses itens de overlay, só com esses itens de sobreposição. E por fim, que é uma parada muito legal, é que a gente pode combinar interações. Então vamos supor que eu tenho uma tela com um conteúdo diverso aqui, e eu tenho esse botão flutuante que ele vai me acompanhando durante a minha navegação e ele está fixo. Se eu clicar nele, eu fiz uma combinação. Então eu cliquei, então ele fez o scroll até o final da tela. Quando ele chegou lá, ele mudou o estado do componente dele. Então se a gente olhar aqui, deixa eu botar no modo Prototype, deixa eu selecionar o botão. Com o botão selecionado, no clique, ele está fazendo duas coisas. Scroll to, aí ele faz o scroll até o card no final. Então tá aqui, card. E no final, depois disso, ele vai mudar o estado dele pro final. Então se eu olhar aqui eu tenho o estado gatilho e eu tenho o estado final. Como que a gente faz isso? Então vem cá, deixa eu deletar esse carinha para te demonstrar. Então quando eu tenho uma ação só conectada ao objeto, na grande maioria das vezes ele vai ter essa seta indicando o que está acontecendo. Então tá aqui, ele está fazendo o scroll até esse item aqui. Mas olha que legal, se eu pegar esse card de interação, aqui do lado eu posso fechar ou eu posso adicionar uma ação. Então tá aqui, cliquei em adicionar, eu tenho todo aquele menu de ação de novo. Nesse cenário aqui eu quero mudar o estado, mas eu poderia, por exemplo, navegar para alguma coisa. Então, por exemplo, botar navegar para... Aqui começa a ficar um pouquinho mais chato porque eu não consigo simplesmente clicar e arrastar as coisas. Eu tenho que ir pelas camadas. Então, por exemplo, uma parada que eu gosto de fazer muito é isso aqui, ó. Então eu boto um monte de underline para facilitar o encontro daquilo. Então eu venho aqui, eu quero navegar para... Aí eu procuro onde é que tá o underline. Tá aqui, ó, underline, beleza, de forma instantânea. Então o que vai acontecer? Se eu clicar aqui, ó, de vez em quando o Figma buga, tá vendo? Eu não estou com um componente assim. Por que ele se comportou dessa maneira? Porque ele quis. Eu posso tentar forçar ele a resetar. Agora ele voltou a funcionar normal. Então clicando nele, o que é esperado? Que ele faça o scroll
até o final da tela, depois disso ele vai jogar para essa outra tela do overlay, certo? Então eu cliquei aqui, vem para cá. Então aconteceu exatamente o que a gente estava esperando. Se eu quisesse botar uma animação automática, se eu quisesse botar algum outro efeito, eu poderia. Mas o grande legal aqui é que a gente pode combinar ações num item só. Apenas um complemento. Lembre-se que você pode alterar a ordem das interações. Dependendo do caso, isso é super crucial. Nesse cenário aqui, por exemplo. Então, primeiro eu faço scroll, depois eu mudo para o final. Primeiro eu faço scroll, depois eu mudo para o final. Eu poderia clicar e arrastar para baixo? Poderia, e eu estou invertendo a ação. Então, primeiro eu expando, depois eu faço scroll. Dependendo do que você deseja alcançar, isso daqui vai ser super importante. Inclusive quando a gente vai falando de variáveis e condicionais, que são as próximas aulas. Lembre-se disso. O nosso próximo item é como que a gente vai fazer isso, que é o terceiro item, que é a animação. Então, voltando aqui para o nosso cenário, o padrão de todos, ele está funcionando de forma instantânea. Então, no clique, ele vai navegar para o B de forma instantânea, que não tem segredo. Simplesmente cliquei e executei a ação. O dissolve, a gente já viu alguns exemplos acima. Então, selecionando ele aqui, tem algumas propriedades adicionais. Então, eu tenho a curva, que a gente vai ver como o próximo item, e eu tenho a duração que isso vai levar. Então, ele tem 1 segundo para fazer esse efeito de dissolver do ponto A para o ponto B. Nada mais é do que níveis de transparência. Então, ele vai ficando mais transparente enquanto o outro elemento vai aparecendo. O dissolve é simplesmente isso. O Smart Animate, nós vamos fazer um grande parênteses aqui, porque ele é um cara muito importante, a gente vai utilizar ele o tempo todo, mas ele tem umas regrinhas não ditas de como ele funciona por trás dos panos. Se você já tiver algum tipo de familiaridade com algum programa de edição de vídeo, vai ficar muito mais claro o entendimento dele. Se você não tiver, eu vou deixar o mais lúdico possível aqui. Além disso, eu tenho um outro vídeo gravado focado na Adobe XD, mas lá eu explico bastante o racional por trás disso daqui, que é exatamente a mesma lógica do Figma. Então esse vídeo ainda é muito válido para isso. Então qualquer dúvida, assiste lá também. Então o vídeo tá aqui, animações de cair o queixo. Agora tentando deixar um pouquinho mais lúdico. Eu selecionei um print do After Effects da Adobe, só para demonstrar que aqui eu tenho um objeto, dentro do objeto eu tenho propriedades. O que é uma propriedade? Qualquer coisa que faz aquele objeto ser aquele objeto. Cor, formato, tamanho, posição, rotação, transparência, todos esses elementos, todos esses atributos são propriedades. É o que define aquele objeto. Nesses programas de edições eu posso animar cada propriedade de maneira individual. E a principal diferença do Figma para um editor de vídeo é a linha do tempo. Então se a gente olhar aqui embaixo nesse print, eu tenho uma linha do tempo aqui de 0 frames, 0 segundos até 0,5 frames. E eu tenho dois quadros chaves, que são esses losangos aqui. Então eu tenho um quadro-chave no 1 e eu tenho um quadro-chave no 0,5 frames. Então o que vai acontecer entre esses dois é a animação, é a interpolação entre eles. Lembra que lá no Dissolve a gente colocou 1 segundo para acontecer? Aqui é exatamente a mesma coisa. Então ele vai entender o valor que está no item 1 versus o valor que está no item 2 e vai fazer essa interpolação automaticamente. Então vamos supor que nesse exemplo aqui, a posição estivesse no x10 e no frame 5 ele estivesse no x20. Esses 15 pixels de diferença, ele vai fazer essa animação automaticamente. E isso vale para todas as propriedades. Então, diferente do Figma, esses programas trabalham com linha do tempo. Posso simplesmente definir que cada animação inicia num tempo diferente. No Figma, a gente não tem essa granularidade. A gente consegue contornar de algumas maneiras, mas não é comum. Então, na prática, no Figma, é como se a gente tivesse dois quadros-chaves, representado por cada prancheta. A prancheta 1 é um quadro-chave, a prancheta 2 é o segundo quadro-chave. Eu não consigo definir nada além disso. Então, é uma linha do tempo com dois itens, o início e o final. O meio do caminho, o Smart Animate identifica automaticamente. Então, eu selecionei alguns exemplos para demonstrar, mas lembre-se de explorar a ferramenta. Você vai ver que tem alguns cenários aqui que ele não funciona. Como que eu descobri isso? Explorando, testando. Nesse primeiro item, eu tenho a posição e a rotação. Então, se eu reparar esse objeto aqui, esse quadrado azul, a posição dele é o quê? 0, 30 e a rotação é 0 graus. Se eu selecionar esse segundo, eu estou vendo que o X 134, o Y 16,75 e a rotação 45 graus. O que eu posso fazer também? Eu posso alterar a cor. Eu saio do azul para um rosa. Eu posso adicionar o quê? Canto arredondado. Eu saio de 0 para 16. Então, com contorno ele não funciona. Por exemplo, aqui eu tenho o stroke com a espessura de 1 e aqui eu tenho o stroke com a espessura de 9. Essa interpolação entre os dois, ele não vai fazer de forma suave. Ele vai simplesmente interpretar com o efeito de dissolver. Ele vai botar um elemento sobreposto ao outro, mas vai fazer uma animação como se um estivesse sumindo e o outro aparecendo. E por último eu tenho um formato especial aqui também, que em teoria, se a gente olhar aqui, ele é um item que um está subtraindo o outro, mas ele não perde o arquivo original. Mesmo assim, ele não consegue fazer essa animação automática, diferente do XD. O XD fazia. Então cada ferramenta tem as suas limitações. Agora, se a gente olhar essa prancheta como um todo, selecionando ela, eu consigo ver que ao clicar, ele vai fazer uma Smart Animate linear de 1 segundo. Então vamos lá, cliquei, olha que legal. Então levou 1 segundo para ele sair daquela posição 0
0 até a outra, quando eu clico ele volta para cá. Então aqui mudou a cor, aqui adicionou o canto arredondado. Aqui, olha só que legal, ele não mostra engrossando, ele simplesmente mostra saindo e entrando pro outro, dissolver. A estrela ali embaixo, ele não mexe de um lado e vai pro outro, só mudando a posição, porque na prática é só isso que está acontecendo. Se a gente reparar aqui a estrela numa posição Y30, se eu selecionar essa de baixo, tá aqui, o X mudou para 27 e o Y para 57. Por que ele não interpreta essa animação? Não sei, é limitação do Figma. Espero que tenha esclarecido como o Smart Animate funciona, e aí além disso, um outro item muito importante e menosprezado no Smart Animate são as camadas. Então lembra que lá no começo eu comentei que as camadas são muito importantes? Isso daqui é um ótimo exemplo para demonstrar isso. Além da propriedade, o Figma também vai levar em consideração aonde ele está na camada. É assim que ele consegue identificar que é o mesmo objeto. Por exemplo, se eu selecionar aqui objeto 1 e mudar ele para objeto 12, ele já não vai identificar que é o mesmo objeto. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma animação de dissolver, porque ele não consegue identificar que é o mesmo objeto. Mesmo respeitando toda a hierarquia das camadas, se o nome estiver errado, ele não vai conseguir identificar. Então aqui eu reforço aquela nossa primeiro item de revisão. Construa as coisas com a camada aberta. Conforme você vai construindo o seu layout, já vai renomeando de forma automática. Então botou algum objeto novo em tela, Command R já renomeia. Aqui junto com a minha equipe eu reforço o tempo todo que faça isso para uma tela, a primeira tela. As próximas telas do Fluxus, na grande maioria das vezes, são variações da primeira. Então se preocupe em gastar energia em fazer a primeira tela bem feita, super organizada. A partir daqui, sempre você vai utilizar a primeira como referência. Então se você já gastou energia fazendo a primeira de maneira correta, você vai ter que gastar bem menos energia e tempo ajustando de forma pontual as coisas que precisam ser ajustadas nas próximas. Então lembre-se, mantenha o seu arquivo organizado desde o início. Maravilha, acho que entendemos a parte mais complexa da nossa aula aqui, agora. Continuando aqui, nós temos a parte do Move In. Então cliquei aqui. O Move In, ele traz a próxima prancheta sobrepondo o elemento. Então, se a gente olhar aqui no modo Prototype, tá aqui, Move In, linear, 1 segundo. Então, quando eu estou com o B selecionado, se eu clicar, ele vem da direita. Deixa eu olhar aqui, tá aqui, ó. Então, eu cliquei aqui, linear, aqui embaixo eu tenho uma prévia, inclusive com a duração. Passei o mouse em cima, ele demonstra. Sair, ele volta. Porque você consegue ter uma prévia do que está acontecendo. O próximo é o Move Out, que é o oposto. Então, ele sai de cima. O elemento de baixo, a tela de baixo, sempre esteve lá. O elemento de cima, ele vai sair e vai revelar o elemento de baixo. Tudo bem? Exatamente o mesmo comportamento. O próximo seria o push, que é o empurrar. Então aqui o B empurra o A. É como se esses dois objetos estivessem sempre um ao lado do outro. Quando eu clico, ele simplesmente bota em destaque o item em questão. Então quando eu clico aqui, ele vai voltar para o B, e quando eu clico, ele volta para o A. Então, é como se esses elementos estivessem todos coladinhos. Isso é o push. Ele também vale de forma vertical. Então se eu alterar aqui, ele vai representar dessa maneira. Tá vendo que legal? Aqui a gente pode fazer um monte de coisa legal. O próximo é o Slide In. Ele é muito parecido com o Move In, só que o elemento de baixo, ele não fica estático. Ele tem uma leve mudança para demonstrar. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui e ver o preview, passando o mouse, olha só, o item de baixo, ele dá um leve deslocada para o outro lado, só para não ficar tão estático. Então, eu cliquei aqui, ó. O de baixo ele vai sumindo, vai ficando preto e ele vai deslocando um pouquinho para a esquerda. Então ele vai deslocando um pouquinho para o lado oposto. Ele traz um pouquinho mais de dinamismo do que o Move In e o Move Out. Vai depender da sensação que você quer causar no usuário. O Slide Out é exatamente a mesma coisa. Vamos ver o preview? Olha só, ao invés de exibir, ele simplesmente aparece. Então cliquei aqui, ó, o A aparecendo. Então ele revela o objeto. O próximo item não é exatamente uma ação, mas é uma propriedade avançada, que é o Animate Matching Layers, que nada mais é do que animar as camadas que são iguais. Como é que ele identifica o que é igual? Pelo nome. Então olha só, se eu clicar aqui no A, ele vai fazer o push, ele vai empurrar o A, mas o botão ele está mantendo na mesma posição. Como que a gente consegue fazer isso? Então se a gente olhar aqui nas configurações, eu tenho esse item selecionado, Animate Matching Layers. Ele identifica aqui ó, que o item chamado button é igual nos dois. Como é o mesmo nome na mesma hierarquia, eu não faço animação desses dois itens. Então ele mantém essa consistência, então ele fica fixo para outra. Onde é que a gente utiliza muito isso? Status bar, nav bar. Então olha só que legal, se eu pegar o botão da prancheta A, renomear ele para botão A e fizer a animação, ele não vai ficar mais fixo, porque ele identifica como dois objetos separados ao invés de ser o mesmo. O outro item que a gente tem aqui de configuração avançada é resetar a posição do scroll. Na prática, o que pode acontecer? Eu posso ter essa tela aqui e nessa tela eu posso ter um scroll. Aqui eu coloquei que chegar no final do scroll eu clico e vou para a tela B. Então você reparou que ele estava no final da tela, ele fez esse slide e veio para a tela B. O que acontece ao eu clicar na tela B? Vamos ver? Então ele vai estar com a ação de voltar. Aqui é até um parênteses legal para falar. Nesse caso aqui, como eu selecionei a prancheta B para ver a ação, eu meio que reiniciei o preview. Então como ele não sabe como eu cheguei aqui, o clique não vai funcionar, porque eu não tenho uma origem. Então eu preciso vir aqui na seleção A, preciso fazer o scroll de novo, cheguei no botão. Quando eu clico em voltar,
Olha só que legal. Eu mantive a posição do scroll. Então o usuário chegou até aqui, quando eu clicar e voltar, eu vou voltar exatamente onde ele estava no scroll. Isso nem sempre é verdade. Às vezes eu quero que ele resete, às vezes eu quero que ele volte para a página inicial lá na parte superior. Então o que eu posso fazer? Nesse outro item aqui, se eu fizer o scroll e arrastar lá para baixo, cliquei no botão, vim para o B, ao clicar em voltar, eu voltei para a parte superior, não para o scroll. Então, como que isso está configurado? Selecionando aqui o B e clicando aqui na parte de interação, eu tenho essa parte aqui, ó, State, estado. Aqui eu tenho os itens avançados, e esse primeiro item é o resetar posição do scroll. Lembre-se de que quem comanda isso é o gatilho. Então, o gatilho nesse cenário é a prancheta B como um todo, que é o que vai voltar, beleza? Não é o de origem. Avançando aqui, como você viu no painel avançado, eu também tenho a opção de resetar o estado do vídeo. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, eu tenho um vídeo correndo. Cliquei em qualquer lugar, voltei para o B. Quando eu clico, eu quero que esse vídeo resete, que ele volte para o estado inicial. Então eu consigo configurar isso na ação. Selecionando aqui, no estado, eu tenho a última opção, Reset Video State. Dessa maneira, se o vídeo tiver um início e um fim e não tiver um loop, eu garanto que ele sempre inicia do zero. De novo, vai depender do seu contexto. O próximo item é exatamente a mesma lógica, só que agora para componente. Então como a gente viu nos exemplos anteriores, um componente ele pode ter vários estados. Nesse cenário aqui, eu tenho o estado de seleção. Selecionei, cliquei em avançar, eu vou para a próxima tela. Ele está fazendo um push. Quando eu clico em voltar, ele desmarcou, ele desselecionou. Se não for esse o comportamento que a gente deseja, a gente pode simplesmente botar aqui nas configurações. Ah, meu sistema é inteligente e nesse fluxo faz sentido ele lembrar da decisão do cliente. Então eu posso simplesmente vir aqui e deixar isso daqui desmarcado. Então o cliente veio aqui, selecionou, avançou, esqueci alguma coisa, tive que voltar. Na hora que eu voltar, essa seleção vai estar ativada. Então vai depender muito do seu fluxo, da sua regra de negócio. Cada cenário é único. E aí, por último, de que jeito isso vai acontecer? Que é a maneira como a gente define o estilo da animação. Então, se a gente olhar aqui, eu tenho diversos tipos. O que a gente viu até agora é apenas o linear. O linear não tem nenhum tipo de curva, ele não deixa a animação suave de nenhuma maneira. Todos esses outros, eles são pré-definições de como a gente trabalha essa curva de animação. Então é uma maneira rápida de chegar no efeito muito bonitinho. Eu trouxe um site aqui que eu vou botar na descrição também, deixa eu abrir pra gente. Então eu trouxe esse site aqui que é um visualizador desse gráfico. Na prática, esse item aqui é o item que a gente vai customizar. Então, por exemplo, aqui eu vou botar uma curva em S. E aí aqui eu vou selecionar o linear. Então a gente vai comparar a curva em S com o linear. E aí eu clico aqui em Go, a gente consegue visualizar as duas coisas acontecendo. O linear, ele é simples, ele mantém a velocidade constante. Eu começo num ponto, eu tenho que chegar até o outro, eu divido essa distância igual pelo tempo que eu tenho. Então ele vai acontecer de maneira linear. Quando que isso é útil? Naquele exemplo que eu estava demonstrando que o tempo ia acabando. O tempo é linear. Eu não preciso botar nenhum tipo de efeito de animação. Ele é simplesmente linear. Então se a gente reparar aqui, deixa eu tentar botar esse primeiro aqui como um linear, para a gente poder comparar usando ele como base, tá? Então maravilha. Então a gente tem um primeiro aqui que é mais ou menos o linear. Então eu vou selecionar alguns para a gente poder comparar. Eu vou selecionar o Easy In e vou aumentar a duração para a gente visualizar. Cliquei em Go, ó, esse aqui ele vai ser linear, ele vai levar exatamente 3,8 segundos para chegar. Esse Easy In, ele começa mais devagar e vai ganhando velocidade, que é o que o gráfico representa aqui. Começa mais devagar, bem pouco movimento e começa a ganhar velocidade. Então quando eu clico em Go, começa mais devagar e depois ele ganha velocidade. Ambos vão finalizar exatamente no mesmo tempo. O meio do caminho é onde a gente consegue causar uma sensação que a gente deseja para o nosso usuário. E se eu fizer, por exemplo, Easy Out, é exatamente o oposto. Então ele vai começar normal e ele vai finalizar devagarzinho. Easy In, Easy Out é a combinação entre os dois. Então eu começo devagar, acontece e finalizo devagar. Então botando para cá e botar uma prévia. Começou devagar, animou, finalizou devagar. E o legal aqui é que eu consigo trabalhar com valores negativos. Quando eu faço isso daqui, eu faço o objeto deslocar de forma negativa. Então deixa eu dar uma prévia aqui. Olha só que legal. Quando eu dei Go, ele simplesmente foi lá para fora, então ele voltou para cá. Então é como se fosse tipo uma antecipação. Antecipei o meu movimento e eu começo. No Figma a gente também tem essa pré-definição, eu só queria demonstrar para você. Voltando no Figma, vamos visualizar cada um deles, tá? Então tá aqui, ó, Easy In, Easy Out, Easy In and Out, e aí eu tenho Easy Back, que é exatamente aquele que ele dá um passinho para trás. O Easy Out é o oposto, eu tenho as duas opções, ou eu posso fazer a minha linha customizável. E aqui eu tenho alguns exemplos um pouquinho mais avançado e simulando uma mola. Então são molas mais rápidas, molas mais devagar, cada uma delas causa uma sensação diferente. Então, por exemplo, se eu pegar o linear e visualizar, então eu estou fazendo uma animação automática de 650 milissegundos de forma linear. Então eu cliquei aqui, eu simplesmente venho para baixo e vou para cima. Vamos pro próximo. Easy In, a gente já viu. Ele vai começar devagar e vai ganhar velocidade.
tanto para ir quanto para voltar. Então, easy out. Então, ele vai chegar de uma maneira mais sutil no final. Cliquei, ele simplesmente no final ele perde a velocidade e vai chegando de maneira mais suave. Easy in, easy out é a combinação dos dois. Então, eu saio devagar, chego devagar. Então, como a gente viu lá no exemplo, o easy in back, ele faz aquele negativo. Então, cliquei aqui, ele sobe um pouquinho antes de descer. E quando eu clico no de baixo, ele desce um pouquinho antes de subir. Então, eu posso fazer o easy out back. Então, ele vai fazer a animação e quando ele chega, ele passa um pouquinho do destino e volta. Isso é muito legal. Isso adiciona bastante nas nossas animações. E eu tenho a combinação dos dois. Então, eu faço ele sair um pouquinho antes e quando ele chega um pouquinho depois. Então, olha que legal. Então, aqui ele deixa muito mais viva a animação. Ele traz muito mais personalidade para a animação. Eu tenho o Custom Bezier, que nada mais é do que eu poder customizar aqueles meus 4 pontos. Então, 0.79. Então, esses aqui são todos pontos que eu posso customizar. Ó, que legal. Então, aqui eu tenho uma animação muito parecida com Easy In e o Easy Out, só que aqui eu deixei muito mais marcado. E o Easy In e Easy Out, ele é muito mais sutil. Ele fica muito mais para cá e muito mais para cá. Então, ele começa devagarzinho e termina devagarzinho. Aqui eu posso deixar ele super marcado. Se eu quero que ele fique muito tempo devagar, muito rápido, ele já chega na parte final, só que ele demora para chegar. Então, olha só. Então, do nada, ele chegou na parte final. Isso é muito legal, porque você deixa marcado a animação inicial e como ela termina. O meio do caminho, o usuário não vai prestar atenção. Então, é muito legal. Você transmite muita coisa num curto período de tempo. Abuse disso. E aí, de novo, caso a sua empresa trabalhe com um token de animação e essas informações específicas, você pode inserir aqui. Agora, avançando para aqueles efeitos de mola, com aspas aqui, que eles têm pré-definições, a gente tem algumas. O primeiro dele é o gentle, que é o gentil, né? Então, quando eu clico aqui, ele vai de uma maneira super sutil chegar no final. Tá aqui, ó, gentle, e por padrão ele traz 800 milissegundos, mas eu posso alterar isso. Então, se a gente reparar aqui na prática, ele parece que tem um easy out back. Ele começa um pouquinho mais rápido, no final ele dá um bouncezinho e ele volta. Vamos pro o quick. Quick seria o rápido. Eu clico aqui, ele chega muito rápido no final. Então ele traz como pré-definição 600 milissegundos. E aqui embaixo eu tenho uma prévia, tá? Lembre-se disso, eu sempre tenho uma prévia. Eu tenho um bounce, que a gente pode traduzir como saltitante aqui. Então cliquei, ele não vai fazer simplesmente um e vai voltar. Ele vai voltar e vai avançar algumas vezes antes de chegar no final. Daqui a pouquinho eu consigo demonstrar para você visualmente isso. O próximo seria o slow, que é o oposto do quick, que é o oposto da velocidade. Então aqui ele seria mais devagar. Mas olha que engraçado, isso é questão de percepção, de sentimento, porque na prática eu tenho exatamente os mesmos 600 milissegundos, mas a sensação que ele causa é que esse aqui é mais devagar, porque aquele meio do caminho, ele é mais longo, então eu não começo devagarzinho, do nada eu já pulo. Aqui eu vou bem devagarzinho, é quase um linear, então dessa maneira eu consigo mudar a percepção da animação. E por último, eu tenho aqui o Custom Spring, parece que tá errado, o Custom Spring é a mola personalizada. Então se eu olhar aqui na parte de interação, eu consigo customizar isso daqui. Então vamos ver o que está acontecendo. Então ele está chegando devagarzinho e volta. Então olha que legal. Aqui eu posso atribuir essas molas. Tá vendo o efeito aqui de baixo? Então é isso que está acontecendo. Ele vai, chega no resultado final, avança um pouquinho, vai voltando. E aí aqui eu vou colocando esse efeito. Então olha que legal, agora ele refletiu o efeito que a gente atribuiu, só que ele ficou com muito tempo, 2 segundos. Posso clicar e arrastar para o lado, eu vou diminuir o tempo dele. Eu quero que isso daqui tenha 600 milissegundos, beleza? 600 milissegundos. E aí aqui eu posso mostrar isso. Então aqui eu tenho esses parâmetros que eu posso brincar aqui no stiffness, no damping, na massa, o quão pesado é o objeto, ou o quão pesado eu quero causar o sentimento do objeto. Então você pode brincar aqui da maneira que você preferir. Então é muito difícil de falar o que vai funcionar, tem que testar. Então aqui cada cenário é único, ele já mudou para 1600 automaticamente, deixa eu voltar para 800. E vai fazer uns testes. Passamos por tudo. A gente descobriu quando a gente deve utilizar, o que vai acontecer, como vai acontecer e de que jeito aquela interação vai acontecer. Agora sim, você está pronto para colocar interações e pensar na animação nas telas que você construiu. Então, para deixar o seu protótipo mais fiel, use as animações de forma pontual para aquilo que precisa ser chamado a atenção. Espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida, coloque aqui embaixo nos comentários. E esse é o seu momento de brilhar. Vá, explore a ferramenta e nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!